Oi pessoal, como eu falei para vocês, havia prometido que iria gravar essa aula, né, para introduzir aí a questão da República Romana para vocês, tá? Então, República Romana é o segundo período histórico de Roma. Roma tem 3 períodos, né, lembrando a monarquia, que a gente já viu, a República, a monarquia de 753 a.C. até 509 a.C., República de 509 a.C. até 27 a.C., e Império 27 a.C. até 476 depois de Cristo. Porém, o Império foi dividido, e o Império que sobreviveu, né, ao declínio, o Império Romano do Oriente, vai até o ano de 1463 ou 59, se eu não me engano, tá? Ou seja, até o período medieval, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a República. A palavra República, né, ela é uma conjunção de 2 palavras no latim, res, que significa coisa, e público, que é público, ou seja, referente ao povo, à população, tá? Então é coisa que pertence ao povo, que pertence à população. Roma era uma cidade-estado, isso eu já falei para vocês. Desde o início, Roma, né, foi fundada como cidade-estado. Durante a monarquia, a base econômica de Roma era a agricultura e a pecuária. Durante a República, a agricultura e a pecuária ela não desaparece, tá? Ela continua existindo, é muito importante para a economia romana, porém o principal deixa de ser a agricultura e a pecuária, o principal passa a ser o comércio. Mas vamos dizer assim que a agricultura ela está ali bem próxima à questão do comércio, tá? Porque era necessária as produções agrícolas também para que o comércio pudesse ser efetivado, tá bom? Então não esqueçam disso, tá? A agricultura e pecuária, principal fonte econômica durante a monarquia, e durante a República continua existindo, porém o comércio ganha grande importância. No período da República ocorreu a expansão de Roma, e é aí que o comércio ganha destaque, tá? O que é a expansão de Roma? A expansão é o crescimento, é o momento que Roma vai investir pesado na conquista de territórios. Então Roma, que era só uma cidade-estado ali na parte central da Península Itálica, vai acabar dominando toda a península e estabelecendo ali o início, né, do seu domínio na Europa. Depois Roma vai conquistar um vasto território, vai muito além da Península Itálica, mas a gente vai falar sobre isso mais adiante. E é exatamente com essas conquistas que Roma passa a ter como principal atividade econômica o comércio, tá? Tanto o comércio terrestre quanto o comércio marítimo. Os patrícios, né, que eram aqueles privilegiados de Roma, vamos dizer assim, os aristocratas, os nobres, que possuíam as melhores e maiores terras e possuíam os direitos, se consideravam os guardiões de Roma. Eram eles que ocupavam os principais cargos públicos durante a República, né? Foram eles que afastaram o rei, né, o Tarquínio, e botaram um ponto final na monarquia para que eles pudessem ascender politicamente, ou seja, para que eles pudessem estar no controle politicamente de Roma. E eles vão ter esse controle através praticamente de 3 grandes órgãos, né? Que vai ser o legislativo, né, e o executivo. O legislativo ele era composto pelo Senado e a Assembleia Centuriata. E o Senado já expliquei para vocês na monarquia o que era. E a Assembleia Centuriata recebe esse nome porque passa a ter uma organização semelhante à do Exército, né? Aliás, passa a ter uma organização copiando a organização do Exército. A palavra centuriata referia-se a um agrupamento de 80 homens. E a Assembleia Centuriata ela é a Assembleia do Cidadão. Ela vai substituir a Assembleia Curiata.
A princípio, no momento em que a República foi inaugurada, somente patrícios que compunham a Assembleia Centuriata. Porém, gente, com o decorrer da história da República, o que vai acontecer? Os plebeus vão conquistar direitos e eles vão poder participar da Assembleia Centuriata, né? Embora fosse em menor número, mas já tinha participação deles. E as magistraturas, que era o executivo, eram vários cargos públicos, né, nomeados pela Assembleia Centuriata e aprovado pelo Senado, e esses magistrados, cada um deles tinha uma função, que nós vamos ver agora, tá? É a função administrativa, né? São eles que vão colocar na prática a administração, vão tomar as decisões na prática. A Assembleia Centuriata, ela vai aprovar as propostas de lei do Senado e o Senado vai criar essas propostas. Também Senado e Assembleia Centuriata ficam responsáveis por decidir sobre guerra e paz. Aí era o Senado, como eles se trajavam, era dessa forma mesmo, tá? Com as túnicas brancas e esses, vamos dizer, essas capas também brancas por cima, né? E se reuniam dessa maneira na Assembleia, no Senado, sempre num semicírculo, tá? E na parte central aqui, que vocês estão vendo, ficavam os senadores que iriam discursar. Todos os senadores tinham os direitos de discursar, tá? Então, sendo senador, a pessoa já tinha esse direito. Então, o Senado, o mandato era vitalício. O que significa isso na prática? Uma vez eleito, ele teria o cargo por toda a vida dele, ou seja, ele só sairia depois de morto. Aí seria eleito um novo senador para substituir aquele senador que havia falecido. O Senado, ele fiscalizava as finanças do Estado, ou seja, ele que verificava no que estava sendo gasto e como estava sendo gasto o dinheiro de Roma, tá? O dinheiro público de Roma. E eles decidiam sobre guerra e paz. Então, tá sobre ameaça de guerra, quem que vai decidir isso é o Senado, tá? A Assembleia Centuriata também decidia sobre a guerra, juntamente ao Senado, e escolhia os magistrados e aprovava as leis, tá? Então, as leis eram elaboradas pelo Senado, porém, só iria valer se a Assembleia Centuriata aprovasse. A revolta dos plebeus e suas conquistas. Os plebeus, eles vão se revoltar, né, para conquistar os seus direitos. Isso acontece, gente, mediante um momento em que os plebeus percebem a importância deles para a cidade-estado de Roma. No momento que eles perceberam isso, eles começam a buscar mudanças, tá? Isso é o que eu vou falar para vocês no próximo vídeo. Até lá!